Estamos de volta com o programa Conexões, hoje refletindo sobre as redes sociais. Nosso convidado é o Gilmar Pereira, mestre em comunicação e semiótica e editor de religião do portal Dom Total. Então, Gilmar, terminamos o bloco anterior falando de algumas contradições que existem inevitavelmente nas redes sociais. Contradições que são talvez, vamos dizer assim, aceleradas, mas representam também contradições que já existem no chão da vida. Eu queria tirar uma questão agora, que é a seguinte: há muita gente que considera a internet, redes sociais, como algo técnico. Minha pergunta é, são meios, é uma técnica de que nos servimos ou são verdadeiros ambientes onde se dão, onde se realizam autênticas vivências? A primeira distinção que a gente precisa fazer é que não existe oposição entre real e virtual. Okay. O virtual é uma realidade e é uma outra realidade, é uma outra dimensão. Então, nesse sentido, se caracteriza como um lugar, mais do que um veículo de comunicação, é de fato onde eu estou, porque é ali que a minha personalidade se estende, onde eu posso habitar, onde eu também me encontro e relaciono. Então, nesse sentido, por exemplo, falar em redes sociais e a sua aplicação, por exemplo, na educação, é muito mais que falar de meios, de instrumentos que utilizamos. Exato, né? E é por isso que eu falava que a gente precisa entrar numa outra lógica. Então, por exemplo, a lógica da web, que, por exemplo, que poderia ser transportada para o sistema educação, seria o sistema de gamificação. A gente não trabalha nas escolas, em sala de aula, com a questão do jogo, com a perspectiva lúdica, com um processo que o aluno tem que descobrir as coisas e montando o processo de conhecimento. O processo de gamificação ultrapassa a dimensão da ferramenta tecnológica, mas ela entra num sistema de organizar a realidade também. Agora, nesse sentido, é preciso tempo para esse aprendizado. É uma nova linguagem, ou são novas linguagens, né? Exato, e essa nova linguagem é a lógica da imagem. E aí, quando eu falo imagem, eu não estou falando simplesmente do visual. A gente tem paisagens sonoras, você tem imagens gustativas, né? Você até falava das receitas, né? Não, algumas muito boas. Algumas muito boas. O que elas pretendem? Pela imagem, te comunicar a sensação de gosto, a sensação de bem-estar. E aí que a gente precisa entrar dentro... A grande chave para mim agora é que eu falava dessa educação para imagens, porque nós estamos travando uma guerra de imaginários. Então, por exemplo, quando eu entro numa rede social me colocando como um candidato político, que eu sou um cara que eu me coloco ali com um perfil forte, bélico, e aí com que imaginário eu estou dialogando? Existe 10% da população brasileira. Mas às vezes até mais, porque tem um certo imaginário na população, por exemplo, e aí vamos pegar um imaginário religioso, de Deus como o Senhor dos exércitos, aquele que derrota os nossos inimigos. Ou seja... Aquele que me dá a vitória. Exato. E aí o que acontece? Se eu entro ali como político, dialogando com esse imaginário bélico, é com esse público que já tem esse imaginário bélico, ainda que seja no âmbito religioso, que eu vou estar dialogando. Então ele encontra eco. A grande jogada nas redes tem sido essa. Então, não há uma preocupação maior com o bem comum e com a verdade. A preocupação, eu acho que é com um processo cada vez maior de individualização. Existem pessoas que estão pensando a rede para encontro. Existem muitas pessoas. E eu acho que acontece a mesma luta no âmbito da vida. Existem pessoas ali que estão querendo promover um uso do espaço web como um lugar, como uma comunidade mesmo, e outros que estão entendendo que, como nessa esquizofrenia que eu falava, numa cisão da sua vida. Pois é, mas veja bem, uma cisão mesmo. E acho que hoje, cada vez mais, estamos polarizados, seja na religião, seja na política. Tá? E às vezes até nas opções na orientação sexual. Porque ali tem a opção de ocultar, por exemplo. Aparece um post de alguém do meu círculo, que faz parte dos amigos ali. Né? Não gostei daquele post, eu vou lá e oculto. Ou seja, eu excluo praticamente aquele ali. Ou posso até denunciar, eu não quero ouvir isso. Né? Exato. Então, assim, o que acontece é que o problema não está na internet em si. Ela não é boa ou má por si mesma, mas é como que a gente se utiliza dela. Vou pegar o caso da Cambridge Analytica, né, que foi o caso agora que estourou com o Facebook, que o Mark Zuckerberg teve que assumir lá no Senado, de que, olha, uma empresa pegou dados de usuários, né, quem acompanhou sabe, eles lançaram um quiz, as pessoas entraram no quiz, deram acesso às suas informações, essa empresa, então ela, com acesso às informações dos usuários, criou uma base de dados e vendeu
para diversos agentes, sejam políticos ou seja da indústria, para que, sabendo desse imaginário que compõe cada usuário, ele oferecesse uma publicidade personalizada. E fake news também personalizada para você. Então, se você é um cara que não acredita muito nesse discurso bélico, então qual que é o teu imaginário que eu vou jogar para você essa informação falsa? Que você vai acreditar e você não vai consultar. Outra coisa que acontece... Agora, veja bem, eu entendi o que você falou. Eu tenho um número X de pessoas que compartilham desse imaginário. Agora, o fato é que muitas vezes as redes sociais se prestam para construir verdadeiros imaginários. Exato, mas aí entra como que esse imaginário se constrói? Ele constrói justamente por um fator que a gente falava no início, que é a questão da aceleração. Ok. Aceleração, a repetição. Exato. E levando as pessoas a falarem a mesma linguagem. O que acontece? Você lê um post, você já vai para o próximo, já vai para o próximo. A disposição da ferramenta, ela já te induz a uma lógica da aceleração para você de hiperlink por hiperlink. Então, o que acontece? Você, então, não dá tempo de você aprofundar e questionar, você já está no segundo post. Então, por isso que aquilo vai entrando no seu imaginário e consolidando. Então, nesse sentido, eu dizia, né? Eu acho que muitas vezes a experiência das redes sociais corre o risco de ser uma experiência rasa, sem profundidade. Exato. É um risco. Então, aí entra numa característica que os teóricos hoje chamam de dromoaptidão. Dromo de velocidade, aptidão de aptidão mesmo. Então, hoje, Darwin tem uma fala que é muito interessante, né, sobre esse processo evolutivo, sobre a questão dos mais aptos. Hoje, quem que sobrevive às redes sociais e ao cenário atual? São os rápidos. Aqueles que têm a capacidade de aprofundar apesar da lógica da aceleração. Ao mesmo tempo que isso, então, ela pode te seduzir, porque você vai assimilando conhecimento sem questionar, aquilo pode acontecer um efeito inverso, justamente de acontecer um processo de implosão. As pessoas elas já estão ficando cansadas das muita redes. gente que sai do Facebook, sai dos grupos de WhatsApp, né? Agora, que orientação você daria para uma participação, vamos dizer assim, harmoniosa, que crie comunhão, seja nas redes sociais, seja no Facebook, seja nos grupos de WhatsApp? Repetição. A gente tem que... As pessoas que têm um pouquinho mais de consciência, elas precisam entrar num processo de repetição, de alfabetização mesmo, como se fosse com criança. Teve um Twitter que eu li recentemente que foi muito interessante, que um rapaz ele é adepto a uma visão política, não vou dizer aqui se é direita ou esquerda. E aí o que acontece? E ele fazendo parte do grupo... E às vezes há visões políticas que nem são de direita nem de esquerda, o fascismo, por exemplo. Exato, porque tem uma transição, né, entre o branco e o preto, tem 500 tons de cinza aí, ou 50, né, conforme o filme. O que acontece? O que ele fez? Ele pegou e entrou no Facebook dessa tia X, que vivia compartilhando coisas de determinada visão política, e colocou para ela curtir páginas do lado oposto do que ela realmente defendia. Passado um mês, ela começou a postar coisas do lado oposto daquilo que ela própria dizia, porque ela foi assimilando. Mas a televisão já faz isso há muitos anos, né? Só que já notou que a gente já está treinado com a TV, a gente já fala com as crianças, às vezes, olha, não acredita que tudo isso aqui é verdade. Só que a gente mesmo acaba fazendo isso com as redes sociais. Você viu no Face? O nosso programa está indo para o final, passa muito rápido. Passou rápido. Então, vamos falar da via espiritual. É possível ter vivências espirituais autênticas, verdadeiras, que nos aproximem uns dos outros, que nos faça cultivar a fé e a esperança e os sentidos bons da vida, também nos ambientes digitais? Eu acredito que sim. E aí eu torno a falar da questão da lentidão do processo de degustar. A gente precisa aprender a saborear. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma oração, a primeira coisa que a gente faz, a gente se senta, busca uma postura cômoda e coloca-se na presença de Deus. Né? Quando a gente entra, por exemplo, numa rede social, vou pegar o caso do Facebook, ele coloca sempre uma pergunta: o que você está pensando agora? O que você está sentindo? Tomar consciência de si é um processo. Por exemplo, quando eu acredito que a internet ela faz um simulacro da experiência de Deus. Né? Agora, existe também muito lixo religioso nas redes sociais, né? Usa religião como lexotan, que me cura disso, me cura daquilo, religião que me aliena, religião que não me deixa ver a história do país, religião que me leva para longe de mim mesmo. Pois é isso que eu quero defender. Assim, quando eu me coloco na presença da web, na verdade eu quero colocar na presença de algo que é maior.
daquilo que é maior do que eu. Para além de mim mesmo. Para além de mim. Então, a busca que a pessoa tem na rede social, na web, é também uma busca que é a mesma que a pessoa tem na experiência religiosa. Só que precisa diferenciar aí que nem todo discurso religioso é, de fato, experiência espiritual. Então, por exemplo, se você não curtir essa imagem de Jesus ou não compartilhar, vai acontecer desgraça estar contigo. Isso não é religião. Isso é terrorismo. É terrorismo então, web. Há muito terrorismo, interpretações mais estranhas possíveis. Vamos ao nosso ping-pong? Vamos lá. Relacionamentos. Humanos. Presença. Autêntica. O real. É o virtual também. O virtual. É o real. Redes sociais. Os amigos. Ok. E agora, na série Pensamentos Conexos, trago o Papa Francisco. As redes sociais podem facilitar as relações e promover o bem da sociedade, mas também podem levar a uma maior polarização e divisão entre indivíduos e grupos. Seu comentário, por favor. O ser humano, de fato, a religião ensina que todo o bem e todo o mal começa no coração do homem. Então, a rede social lá pode caminhar para o bem, pode caminhar para o mal, depende do caminho que você adota primeiro no seu coração. Ok, Gilmar Pereira, que não é o Gilmar Mendes, muitíssimo obrigado. Obrigado a você. E-mails, mensagens de texto, fotos, SMS e tudo mais que faz parte das redes sociais podem ser formas totalmente humanas de comunicação, mas é preciso bom senso. Na próxima semana estaremos de volta com o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano aqui na TV Horizonte, emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.